um texto que nós lemos geralmente no dia da ceia. Mas hoje eu quero então abordar esse texto de uma maneira mais ampla, não somente os versículos que nós geralmente lemos aqui, mas o contexto do qual esse texto está inserido. Então convido você a abrir sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Vamos ler um texto maior hoje. 1 Coríntios capítulo 11. Versículos 17 ao 34. Geralmente, nós temos uma tendência a olhar as coisas na nossa perspectiva. Então, quando nós vamos analisar algo, nós temos uma perspectiva às vezes nossa, humana, de enxergarmos as coisas. É sempre um desafio nós tentarmos olhar as coisas com a perspectiva de Deus. Mas é isso que nós como cristãos devemos fazer. E nós temos as Sagradas Escrituras para isso, para nos ajudar a enxergar as coisas com a perspectiva de Deus. E quando celebramos a ceia do Senhor, qual é a sua perspectiva? Você com certeza tem alguma, quando você vem para cá para celebrar a ceia do Senhor. Mas essa perspectiva, então, ela deve ser submetida à perspectiva de Deus, quanto a esse ato que nós celebramos. E o apóstolo Paulo, então, escreveu um texto longo, falando sobre isso, e nós vamos abordá-lo nessa noite com esse tema, enxergando com a perspectiva de Deus. O quê? Deveria ser tudo. Nosso olhar para todas as coisas como cristãos deve ser à luz da palavra de Deus, mas nós vamos então, especificamente falando da ceia do Senhor, olhar para a ceia do Senhor enxergando com a perspectiva de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 até o 34, então, diz assim a palavra do Senhor. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, não poucos os que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando a julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Muito obrigado pela água, Ian. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor, pedindo a Ele também que esteja falando conosco aqui, nesta noite. Pai, muito obrigado, Senhor,
por sua bondade, misericórdia e graça sobre nossa vida. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor esteja alinhando nossos pensamentos com a perspectiva do Senhor a respeito daquilo que estamos celebrando nessa noite, a ceia do Senhor, e que o Senhor, Pai, esteja falando ao nosso coração, o coração de cada um de nós aqui nesta noite, por meio da sua santa palavra, nos fortalecendo, nos edificando, desafiando os nossos corações, Senhor, e que o Senhor esteja também agindo no coração de pessoas que porventura ainda não discerniram o sacrifício de Cristo, feito em nosso favor para o perdão de pecados e vida eterna. Que o Senhor esteja agindo com liberdade no nosso meio, Senhor. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então, ao lermos essa primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós percebemos nessa igreja de Corinto uma igreja viva, uma igreja que foi estabelecida pelo próprio Deus através da pregação do apóstolo Paulo nesta cidade de Corinto, e era uma igreja viva, dotada de muitos dons. Agora, também essa igreja ela era marcada por alguns problemas. Nessa igreja tinha imaturidade, divisões, egocentrismo, porque a igreja de Corinto ela era muito influenciada pela cultura greco-romana, no qual ela estava inserida. E essa cultura era marcada pela busca por status, era pela competitividade, havia diferenças muito drásticas sociais, era marcada por festas, e lá essa diferença clara de classes sociais, as pessoas olhavam muito assim para os status das pessoas, entre ricos e pobres, e onde os pobres eram um pouco negligenciados por esta sociedade. Essas coisas então ficavam muito evidentes na sociedade, de alguma forma elas estavam influenciando a igreja. Só que algumas dessas coisas que nós falamos aqui a respeito da cidade de Corinto não estão muito longe de nós. A nossa sociedade também é marcada por muitas dessas coisas. E nós também, como cristãos, devemos estar atentos para que essas coisas também não influenciem a nossa vida como igreja, a nossa vida como cristãos. Essas coisas que influenciaram a igreja em Corinto faz com que Paulo tenha que corrigir a igreja, que ele tenha que fazer advertências quanto ao comportamento entre eles, porque eles estavam meio que celebrando a ceia do Senhor de um modo indevido. Era isso que estava acontecendo lá. E a ceia ela é instituída pelo próprio Cristo, e ela deve ser um momento marcado por alguns aspectos. Unidade da igreja. Ela deve ser um momento que é marcado por um memorial, lembrando daquilo que Cristo fez por nós. Ela deve ser celebrada com discernimento daquilo que nós estamos fazendo. Ela deve ser celebrada com gratidão. Porém, os de Corinto transformaram esse momento num momento de ocasião de divisão, de desrespeito, de indiferença. E essas coisas acabaram também afetando a maneira como o sentido da ceia deveria ser, influenciar o meio deles, está entendendo? O sacrifício de Cristo deveria ser o centro, e isso estava se perdendo na vida daquela igreja. E aí esse texto então vai nos convidar a enxergar não só a ceia do Senhor, como eu disse no início, mas toda a vida cristã, não pela nossa perspectiva, não pelo que eu acho do que deve ser e como deve ser, mas pela perspectiva de Deus, conforme Ele nos revela pela sua santa palavra. Então, a ceia do Senhor deve ser enxergada com a perspectiva de Deus, e não segundo a perspectiva humana. E aí, então, como enxergar a ceia do Senhor na perspectiva de Deus? Eu creio que esse texto nos ajuda a isso. Então, o primeiro aspecto, que é o primeiro ponto, é então, observando a correção divina. Deus está, por meio do apóstolo Paulo aqui, inspirado por Deus, corrigindo a perspectiva daquela igreja. Então, observando a correção divina. Versículo 17 até o 22, nós lemos, e Paulo inicia então essa sessão dizendo assim, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. É algo que deveria assim nos
alertar, né? Nisso aqui que eu estou escrevendo agora, eu não vos louvo. Ele está falando isso no início dessa sessão, no versículo 17, mas se você for para o capítulo 17, versículo 2, capítulo 11, versículo 2, no próprio capítulo 11, versículo 2, ele diz o seguinte: de fato, eu vos, o quê? Louvo, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes as tradições, assim como vos-las entreguei. Curioso, não é? Ele, no início aqui desse capítulo, no versículo 2, ele está elogiando a igreja. Nisso aqui eu vos louvo, mas agora ele precisa corrigir. E a palavra aqui para louvar, no seu original, ela indica a ideia de aprovação pública. Então, nisso aqui eu não estou aprovando vocês, é o que Paulo está dizendo. E o que ele está corrigindo aqui, dizendo para aqueles irmãos, e o que a palavra de Deus vem dizer para nós é, da forma com que estavam fazendo, ele não aprovava, com relação especificamente a ser do Senhor. Nisto eu não aprovo vocês. E aí ele vai corrigir a perspectiva deles. Versículos então 18 e 19, ele diz, final do versículo 17: porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Ele está dizendo, nisso aqui eu não vos louvo, e o que vocês estão fazendo não está sendo agradável a Deus, não está sendo aprovado por Deus, e não está sendo bom, pelo contrário, está sendo ruim. Versículo 18: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aqui ele fala que estava havendo divisões dentro da igreja. A igreja estava marcada por grupos, e isso aqui que estava acontecendo dentro da vida da igreja estava refletindo a mentalidade competitiva que estava havendo dentro da igreja. Interessante que esses versículos aqui mostram claramente algo que não agrada ao apóstolo Paulo, que não é condizente com o que eles estavam fazendo na celebração da ceia do Senhor, tendo partidos no meio deles, divisões. Interessante, meus irmãos, como Satanás trabalha nisso. Ele quer mexer em relacionamentos. Dê por visto como ele faz isso na casa da gente, né? Ele quer que haja quebra de relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre os irmãos na casa, na família. Isso se estende também ao âmbito da igreja. Satanás quer quebrar relacionamentos, quer quebrar comunhão. Está entendendo? E porque ele sabe que relacionamentos saudáveis glorificam a Deus. Deus é um Deus relacional, meus irmãos. Na própria essência de quem Ele é, o Deus Trino, que se relaciona ali perfeitamente entre as três pessoas da Trindade, e criou o ser humano, Adão, para ter um relacionamento com Ele. Depois viu que não era bom que o homem estivesse só, e criou uma auxiliadora que lhe fosse o quê? Idônea. Você vê que Deus é um Deus relacional. Satanás sabe disso, e ele quer mexer nos relacionamentos. Primeiro relacionamento que ele mexeu lá no Jardim do Éden foi no relacionamento entre o homem e Deus, com a entrada do pecado no mundo. Posteriormente começou a mexer nos relacionamentos. Houve uma DR logo de cara, quando ele vai confrontar Adão depois dele ter pecado. Que foi isso que você fez? Você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Foi a mulher que tu me deste. Jogou logo a culpa na mulher. Esse negócio de se justificar, jogando a culpa na esposa, já sabe o que dá, né? Problema. DR. Se você caminhar mais um pouquinho, você vai ver um irmão matando outro irmão. Caim matando Abel. O pecado entra no mundo, e logo de cara nós vemos que o ser humano começa a ter problema no âmbito relacional, porque foi quebrado o relacionamento com Deus. Satanás sabe disso. E algumas coisas eu sei que Satanás ele semeia para gerar problemas. Outras eu penso que Satanás deve olhar assim e dizer: isso aí não sou eu não, é a nossa própria natureza pecaminosa. A questão é que facilmente começa também a ocorrer divisões dentro de uma igreja, problemas relacionais. Era o que estava acontecendo na igreja em Corinto. E isso
não era agradável ao Senhor. Isso não condizia com o que estava acontecendo ali na celebração da ceia do Senhor. Nos versículos então 20 a 22 diz: quando pois os reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Versículo 22 diz: não tendes porventura casa onde comer e beber? Agora, olhe isso: ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? E ele vai dizer a mesma expressão que ele usou anteriormente, lá no versículo 17, nisto, nesse assunto aqui, certamente, não vos louvo. Então a ceia, ela é celebrada num contexto de refeição comunitária. Ela era celebrada assim, era uma festa, a festa do ágape, diferente do que nós estamos aqui hoje. Não era só o pão e o vinho. Eles tinham uma ceia realmente, onde ao final eles tomavam então esses dois elementos para celebrar a ceia do Senhor, mas antes eles estavam vivendo um momento festivo ali. Era a festa do ágape, a festa do amor. Interessante que isso foi perdido, porque tudo que eles estavam vivendo, a maneira como eles estavam vivendo, expressavam muitas coisas, menos amor. Interessante isso. A essência da coisa aqui é essa. O que eles tinham perdido era isso. E de fato, meus irmãos, o que é que o pão simboliza? O corpo de Cristo, entregue na cruz, para pagar o preço pelos nossos pecados. O que é que o cálice, o suco de uva que nós bebemos aqui simboliza? O sangue de Cristo vertido na cruz para o perdão dos nossos pecados. E o que é isso senão foi uma grande demonstração de amor por nós? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele entregou o seu Filho por amor, e de tal maneira Ele amou o mundo. Como foi a maneira? Entregando seu Filho para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Romanos 5,8 diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que nós celebramos aqui é por conta do amor de Deus por nós pecadores, entregando seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados, realizar o sacrifício remidor, perdoador, salvador por nós. Isso é uma demonstração do amor de Deus. Então, quando nos reunimos, isso também deve permear o nosso coração, as nossas relações. Então, irmãos, o que estava acontecendo aqui de maneira prática então? Era para estar na festa do ágape. Só que então na festa do ágape eles colocavam as coisas em comum. Mas aí os mais abastados, os ricos, chegavam mais cedo, traziam as comidas melhores. Mas sabe o que aconteceu? Na hora da comida, iam lá e comiam e não esperavam pelos outros, especialmente pelos pobres, aqueles que chegavam às vezes mais tarde por conta do trabalho, às vezes que traziam comidas mais simples. Aquela história, né, de que alguém chega, e eu mencionei isso hoje na aula de batismo, um exemplo, né? Imagine alguém que pode comer todo dia facilmente uma coisa boa, gostosa. Você tem facilidade, tem condições financeiras para comer algo gostoso. E aí no dia que você vai fazer o junta panela na igreja, você leva aquilo para partilhar, né? Aí chega uma pessoa que não tem tanta condição e traz algo mais simples. Qual deveria ser o meu coração? Isso aqui eu tenho condições de comer quando? Todo dia, se eu quiser. Mas o meu irmão não, todo dia ele está comendo aquilo, e ele trouxe aquilo para partilhar comigo. Eu deveria abrir mão e deixar aquele meu irmão comer a parte melhor. Naquele dia eu poderia comer aquilo, porque o importante não é a comida. O importante é o que envolve o que nós estamos fazendo. É a comunhão, é o amor. Isso é que é importante. Mas aí o que eles faziam? Trouxe meu prato bom aqui, o que eu tenho que fazer? Correr, porque senão vão lá e comer o meu, se acaba, eu vou ficar só com a parte ruim.
E estava acontecendo isso, de maneira que eles iam logo, comiam logo e não estavam esperando uns pelos outros quando alguém chegava mais tarde um pouco por questão de trabalho, ou alguém que tinha trazido algo mais simples ficava lá, mas no final ali da fila, quando ia, já não tinha mais. Paulo está tratando aqui, na verdade, meus irmãos, não é sobre comida, é sobre corações. A questão não é comida, é sobre corações. Corações que não estavam entendendo o que é entrega. Não estavam entendendo que o que Cristo fez lá naquela cruz, e aqui é simbolizado pelo pão e pelo cálice, era uma entrega de vida. Era uma entrega. Então, enquanto uns se fartavam, outros estavam passando fome. Alguns estavam até se embriagando. É o que o versículo 21 diz. Paulo diz: nisto eu não posso aprovar vocês. Nisto eu não vos louvo. Mas tem um questionamento do apóstolo Paulo aqui, nesse versículo 22, que é uma pergunta que ele faz no versículo 22, que ele diz assim: ou menosprezais a igreja de Deus? Porque o que ele estava corrigindo ali era uma perspectiva de algo que estava acontecendo na vida da igreja. E a maneira como eles estavam fazendo, Paulo está dizendo: vocês estão menosprezando a igreja de Deus, desprezando a igreja de Deus. É uma pergunta de uma forma irônica, meus irmãos. E a ironia aqui mostra uma coisa: a gravidade do comportamento deles. Porque aquilo, a maneira como eles estavam se portando, estava desonrando o nome de Cristo. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo. E a pergunta que ele vai fazer em seguida: o que eu digo disso, né? Ele diz no final do versículo 22: o que eu vos direi? O que eu vou dizer diante disso? O que eu digo para vocês? Paulo diz: louvar-vos-ei? Nisto certamente eu não vos louvo. O que ele não estava louvando na vida daqueles irmãos era a postura do coração deles ao se reunirem. Interessante isso. Por isso nós temos que observar claramente nesse texto a correção divina, a correção da perspectiva. Temos então que estar observando a correção divina da nossa perspectiva quando chegamos para celebrar a ceia do Senhor. Mas tem então aqui algumas aplicações, porque também, meus irmãos, às vezes nós fazemos as coisas de Deus com a nossa mentalidade humana, com o nosso olhar humano, carregado de competitividade, de individualismo, de pressa, de desatenção, na nossa perspectiva e desprezando a perspectiva de Deus. Mas ver com a perspectiva de Deus significa reconhecer que também Ele corrige o seu povo quando estamos fazendo as coisas de forma errada, de forma que lhe desagrada. E nós temos que entender isso, meus irmãos, essa perspectiva da correção, como um ato de amor de Deus. Deus usa o apóstolo Paulo para corrigir, porque Deus ama a sua igreja. Quem não ama, deixa como está. Está fazendo errado, perderam a perspectiva correta, deixa. Não, isso não é uma atitude de amor. A correção é uma atitude de amor. Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. A perspectiva de correção nunca despreze, meus irmãos. Porque olha o que diz. Hebreus 12, versículo 4 em diante, diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecido da exortação, como a filhos decorre convosco. Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. Quando Ele está corrigindo é porque Ele ama. É para a disciplina, versículo 7, que perseverais. Deus vos trata como filhos.
Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos, e não filhos. Deus corrige porque Ele nos ama, porque nós somos filhos dEle. Mas precisamos de uma porção de humildade para admitirmos sermos corrigidos por Deus por meio da Sua palavra. Aceitar o confronto de Deus por meio da Sua palavra ao nosso coração. A igreja, ela nunca melhora quando nós não olhamos para nós mesmos para ver as nossas falhas. E nós, como cristãos, também não melhoramos se não olharmos para nós para vermos onde estamos errando. Mas também precisamos do abandono de perspectivas egoístas, individualistas. A ceia, meus irmãos, ela aponta para a humildade de reconhecer nossas falhas diante do Senhor. Mas ela também aponta para a unidade, para a comunhão, para a celebração. Segundo aspecto, então, que nós podemos ver dentro desse contexto de olhar para a ceia do Senhor com a perspectiva de Deus, é que devemos relembrar a instituição divina. Então, primeiro, observando a correção divina, depois relembrando a instituição divina. Versículo 23, então, em diante, diz assim, o apóstolo Paulo escreve, aquele texto que a gente já sabe quase que de cor, né? Alguns olham para mim, por que o pastor abre a Bíblia? Ele já devia saber, era de cor, né? O texto diz o seguinte, porque recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Paulo então começa essa sessão dizendo aqui, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Essa expressão, porque eu recebi do Senhor, no original indica que é algo que foi revelado ao apóstolo Paulo, não foi algo que partiu da mente dele, foi o próprio Senhor que o entregou, porque eu recebi do Senhor. Então não é o apóstolo Paulo que inventa a ceia ou que cria um rito, ele recebeu diretamente de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui, né, no início dessa sessão. Então, nos versículos 23 e 24, ele vai narrar aqui, então, a instituição da ceia do Senhor. E aí ele vai seguir um padrão que também é presente nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas. Por exemplo, Mateus 26. Mateus 26... o versículo 26. Era um período da celebração da festa da Páscoa. Jesus está reunido com seus discípulos. E enquanto comiam, versículo 26, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus narra que nesse momento aqui, Jesus então está instituindo a ceia, que Paulo vai dizer que é a ceia do Senhor. Marcos capítulo 14, versículos 22 em diante, também vai falar sobre a instituição da ceia do Senhor. Lucas também no capítulo 22, Marcos capítulo 14, 22 a 25, Lucas 22, 19 a 20. Em todos os três evangelhos é mencionado isso, que Jesus ali está então instituindo algo que era para os cristãos, que faria parte da nova aliança. Jesus, na noite em que ele foi traído, ele toma o pão, dá graças, partiu e disse, isto é o meu corpo dado por vós. Muito obrigado, Mateus. E aí a frase, fazer isto em memória de mim, no termo aqui original, em memória de, não é meramente uma lembrança intelectual.
Não é para ser algo que é só aqui da mente no sentido do intelecto. É uma memória ativa que traz uma consciência do significado do que está fazendo. Fazer isto em memória de mim, e aí está conectado com essa expressão, o verbo fazei isto em memória de mim. A ideia era que você tem que trazer a memória, mas lembrando do significado do que está fazendo. O cálice, então, representa a nova aliança por meio do sangue de Cristo Jesus. Versículo 25, quando ele diz, 1 Coríntios 11, versículo 25 diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. E aqui, com certeza, ainda é um eco de Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Interessante nós lermos aqui esse versículo. Esses versículos do profeta Jeremias, capítulo 31, do versículo então 31 em diante, diz assim: olha, eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que vos tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, todos os dias me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ele fala aqui, o profeta Jeremias, da instituição de uma nova aliança, que tinha a ver com o perdão de pecados. Isso apontava para a nova aliança por meio da pessoa de Jesus Cristo, que seria celebrada na ceia do Senhor, lembrando essa nova aliança. A aliança de Deus conosco por meio de Cristo, que ela é numa nova perspectiva, numa nova e eterna aliança que não se quebra, que não se rompe, e que deve ser então celebrada lembrando do perdão de pecados. E ele diz que dos seus pecados jamais me lembrarei, porque em Cristo os nossos pecados foram perdoados, e foi um ato que foi de uma vez por todas. Interessante nós olharmos para a ceia do Senhor com essa perspectiva, de que cada vez que comemos e bebemos comemos o pão e bebemos o cálice, nós estamos lembrando do sacrifício de Cristo. E deveríamos trazer à memória não somente a morte de Cristo, mas o significado disso para a nossa vida. E aí então ele segue no texto, dizendo que, versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, portanto, ela envolve três aspectos. Ela aponta para o passado, não é verdade? Porque nós olhamos para a morte, para o sacrifício de Jesus Cristo. Ela também aponta aqui para o presente, lembrando a nossa comunhão que nós temos em Cristo Jesus. Mas ela também aponta para um aspecto futuro, lembrando da volta do nosso Salvador. Quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos anunciando a morte do Senhor até quando? Até que Ele venha. A igreja deve fazer isso, lembrando desses aspectos, do que Cristo fez por nós lá naquela cruz, da comunhão que nós temos em Cristo hoje, mas também da esperança de um futuro glorioso, quando Ele vier nos buscar ou quando nós formos nos encontrar com o Senhor. Então,
aplicações dentro desse ponto é que, para enxergar a ceia do Senhor com a perspectiva de Deus, nós devemos lembrar de algumas coisas. Primeiro, a ceia não é sobre nós, viu? É sobre Cristo Jesus. Não é sobre mérito, é graça. É sobre graça de Deus, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Não é sobre uma tradição, viu? Não é uma tradição humana, é uma instituição divina, onde deve ser celebrada lembrando da centralidade da cruz, onde o corpo de Cristo ali estava sendo entregue, sofrendo a condenação em nosso lugar, e o seu sangue estava sendo derramado para o perdão dos nossos pecados. Certeza também da consumação, porque celebramos aqui então anunciamos então aqui a morte do Senhor até que Ele venha, tem uma garantia futura. Então a ceia nos alimenta também essa perspectiva dessa esperança escatológica. Um dia estaremos com o nosso Senhor, porque Ele virá nos buscar. E um terceiro e último aspecto, além de estarmos observando a correção divina e relembrando a instituição divina, devemos também estar atendendo à perspectiva divina. Versículo 27 em diante diz assim: por isso, aquele que comeu o pão ou bebeu o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados como o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, meus irmãos, Paulo aqui, ele diz que nós devemos participar da ceia do Senhor de modo digno, porque ele fala da questão de participar de um modo indigno. Versículo 27, ele diz: por isso aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E meus irmãos, a questão aqui do indigno, tem um que aqui, não é em relação à pessoa indigna, mas é a forma como ela participa que é indigna. Está entendendo? Indigno não se refere à pessoa, mas ao modo como ela está participando. Porque se for indigno de participar, eu pergunto, quem é que é digno mesmo? O digno aqui não implica em mérito nenhum. Não implica em que eu estou muito bem, então não estou numa vida de pecado como você que não participou, então eu participo. Não é a pessoa a questão aqui, é a forma que nós participamos, se está sendo digna ou indigna. E quem participa de forma indigna tem relação com o modo como ela está vivendo, é o modo de vida cristã que essa pessoa vive. Por isso ele fala de um autoexame. Versículo 28: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Meus irmãos, aqui ele fala de um examinar-se, que significa a ideia no original de um avaliar sim, de um discernir sim. Mas deixa eu falar uma coisa. O problema é que nós só paramos para examinar no dia da ceia. E não é essa a perspectiva. Nós devemos examinar a nossa vida cristã. E como é que eu me autoexamino? Porque é um autoexame, mas na verdade é um autoexame baseado no exame do alto. Assim, minha vida está alinhada com a perspectiva do que Deus quer de mim. E deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos. Nós devemos lembrar que a ceia é do Senhor, e esse examinar a si mesmo é lembrar que nós estamos diante de um Deus que vê todas as coisas, viu? Não adianta não. Não adianta esse negócio de que o irmão passou para não ficar feio, eu pego. Não
não vou pegar não, porque eu não quero demonstrar que eu não estou muito bem, eu não vou pegar porque eu quero mostrar para o outro que eu não estou pegando. Não, não é uma questão com o outro, é uma questão com Deus. Com o Deus que vê todas as coisas. Então, tem coisas que a esposa não vê, que o esposo não vê, que o irmão não vê, que o pai não vê, que o pastor não vê. Mas eu quero deixar claro que Deus vê. Deus sabe como é que nós estamos. Como é que está a nossa vida, se ela está condizente com o que nós dizemos que somos. Somos cristãos, meus irmãos. Queria só ler alguns textos aqui. Provérbios capítulo 15. Provérbios capítulo 15. Acompanhe comigo aqui. Provérbios 15, versículo 3. Diz assim: os olhos do Senhor estão aonde? Em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ou seja, contemplando a todos. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Salmo 139. Salmo 139, do versículo 1 em diante, diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Esse é Deus, o Deus onisciente, o Deus que conhece todas as coisas. Jeremias 23, livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 24, diz assim: ocultar-se-ia em esconderijo, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. É uma pergunta. Por acaso alguém se ocultaria diante dele para que ele não veja? Qual é a resposta, irmãos? Não. Ele enche todas as coisas, de maneira que todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor. E é isso que o autor de Hebreus diz, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4,13 diz assim: e não há criatura que não lhe seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. E eu gosto do texto, porque ele diz com quem é que nós vamos prestar contas. É com Deus. Então isso deve nos encher de temor. Está entendendo? Deve nos encher de temor. Mas tem um encorajamento no próprio texto. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice, tem um alerta para mim, para você, de que o que nós estamos fazendo é algo que é do Senhor. Então, Ele vê todas as coisas, Ele sabe como é que está o meu modo de vida, mas tem um encorajamento aqui muito bom da parte do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu acho fantástico isso, porque aqui tem algo interessante. O texto não diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí veja se come ou não come. Não tem isso no texto. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e aí depois dessa análise que você fizer, que você toma a decisão, se sei ou não sei. Não. Eu acho interessante porque examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma. A questão é se tem algo na minha vida que não está condizendo com a vida cristã, com a vida de um cristão, com a vida de Cristo. O que eu deveria fazer? Me arrepender disso. E não só me arrepender, abandonar, resolver, tratar. Para quê? Para comer, para participar, para ceiar. De onde eu vim, antes da minha conversão, tinha um negócio chamado ato penitencial. É aquele momento que você pode ter feito o que você quiser na vida, mas se você não
aquele ato ali fizer sua contrição, tudo se resolve. Não importa se você vai participar e depois vai voltar a fazer, não. Não é assim. E aí tem alguns cristãos que se punem. Não, eu vou me punir, eu não vou participar. Tire isso da sua cabeça, toda punição já foi sofrida. Tudo que era necessário para a punição dos meus pecados e o perdão dos meus pecados e dos seus pecados já foi sofrido. O que eu preciso é corrigir a minha perspectiva, corrigir a minha rota, corrigir a minha vida para uma perspectiva cristã. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine como é que está a sua vida cristã, se ela glorifica a Deus, se ela tem vivido uma vida que busca viver em santidade. Se não, se arrependa. Se arrependa. Peça perdão a Deus. Trate o que precisa ser tratado. Para quê? Para comer. Não é para se punir. É encorajador demais. E aí, ele também mostra que há uma consequência quando nós não fazemos isso de uma maneira a estarmos conscientes do que estamos fazendo. Versículo 29, ele diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Irmãos, ele usa essas expressões aqui e ele diz os muitos que dormem, usando meio que uma metáfora eufêmica que é para amenizar, mas a questão é mortos mesmo, que dormem, pessoas que já morreram porque estão brincando com a vida cristã. Tem alguns que estão fracos espiritualmente, tem pessoas doentes espiritualmente, mas tem pessoas que morreram brincando com esse negócio da vida cristã sendo vivida sem compromisso. Irmãos, Deus estava disciplinando a igreja aqui, mas o propósito é restaurador. O propósito é restaurador. Ele diz que 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. A perspectiva do que o apóstolo Paulo quer dizer é que não é um parâmetro, não é nós mesmos. O parâmetro aqui é o Senhor. E quando nós somos julgados e estamos fazendo isso de forma indigna, não com a perspectiva correta, Deus vai corrigir. Ele fala de uma palavra que é disciplinados pelo Senhor. Não para condenação. Não para sermos condenados como o mundo. Se não é para ser condenado, é para que essa disciplina que Ele nos dá? É para corrigir. E aqui é mais um ato amoroso e gracioso de Deus. Então, como aplicação para a nossa vida, nós devemos tratar o sacrifício de Cristo com reverência. Avaliar a nossa vida diante de Deus, de como ela está, sabendo que Deus é um Deus que vê todas as coisas. Devemos nos relacionar uns com os outros e com a igreja, visando o amor, a unidade. E entender que a disciplina de Deus é graça, que cura e que corrige. É um Deus muito amoroso, meus irmãos. Então devemos ter discernimento, examinando a nossa vida à luz da palavra de Deus. E reconhecendo pecados, mas buscando arrependimento real, genuíno. Buscando perdão de Deus. E 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a disciplina de Deus é uma disciplina corretiva, que nos corrige, não condena. Porque Deus age para restaurar e trabalhar no meio do seu povo. Concluímos então que nós somos chamados a enxergar a ceia do Senhor, não com nossa visão limitada, humanista, individualista ou às vezes até religiosa, mas somos chamados a olhar para a ceia do Senhor com a perspectiva de Deus. Portanto,
Valorize a unidade da igreja. Devemos evitar, irmãos, divisões, conflitos, atitudes que vão de alguma forma ferir o corpo de Cristo. Celebre a ceia do Senhor com alegria e reverência. É possível isso, você sabia? Porque tem uns que acham que ou eu sou reverente ou eu sou alegre. Você pode ser alegre e reverente ao mesmo tempo. E aditivo, não é irreverente, viu? É alegre e reverente ao mesmo tempo. Não veja isso como um rito religioso, a nossa celebração como um rito religioso, mas como uma memória viva do que Cristo fez por nós lá naquela cruz, meus irmãos. Examine então seu coração regularmente. Não é só no dia da ceia, não. Devemos examinar como é que está a nossa vida constantemente. Vai identificando áreas de pecado, se arrependa com sinceridade, confesse, se volte para Deus. E sempre que tiver ceia, participe como alguém que tem prazer em viver a vida de Cristo, a vida cristã, de uma maneira que Deus seja glorificado. E lembre-se que isso aqui que nós estamos celebrando, por meio dela nós estamos anunciando a morte do Senhor, até que Ele venha. A ceia então ela é um sermão visual, viu? É uma pregação visível aqui. O corpo e o sangue apontam para o sacrifício que salva, o sacrifício que traz perdão, remissão de pecados. E aí nós devemos também viver aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque cada ceia que nós celebramos, devíamos lembrar que estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Tem um anúncio escatológico também. Ele virá. O Senhor voltará para buscar a sua igreja. O Senhor voltará para buscar o seu povo, aqueles que o reconheceram como Senhor, como Salvador das suas vidas. Aqueles que discerniram o seu sacrifício, o que ocorreu ali quando Ele entregou o seu corpo para sofrer a condenação em nosso lugar. E quando Ele derramou o seu sangue, trazendo perdão de nossos pecados. Então a ceia não é sobre pão e vinho, viu? Não é sobre tradição. Não é sobre liturgia religiosa, é sobre Cristo, é sobre o que Ele realizou lá na cruz, é sobre o seu corpo entregue, é sobre o seu sangue derramado, é sobre a sua vinda gloriosa. Por isso, celebremos a ceia do Senhor. Amém? Vamos então orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos corrige a nossa perspectiva sobre muitas coisas da nossa vida que nós às vezes pensamos com a nossa perspectiva. Ajude-nos a alinhar sempre a nossa vida com a perspectiva do Senhor. E de uma maneira muito especial aqui na celebração da ceia do Senhor. Que o Senhor também trabalhe no nosso coração, na nossa mente, trazendo a perspectiva correta daquilo que o Senhor quer de nós para o Senhor na vida cristã. E que quando nos reunimos aqui, ó Pai, para celebrar esse momento, nós possamos fazer isso para o agrado do Senhor, de uma maneira que o Senhor seja glorificado. E, Senhor, somos tão imperfeitos, somos pecadores, Senhor, e precisamos tanto do Senhor ajustando o nosso coração, a nossa vida, Senhor, para que isso ocorra de forma que o Seu nome seja glorificado. Mas também, Senhor, sei que tem pessoas aqui que ainda não discerniram o corpo, o sangue de Cristo, o significado disso, e só é possível, Senhor, essas pessoas discernirem se o Senhor, por meio do Seu Santo Espírito, abrir o entendimento dessas pessoas, para crerem em Jesus, unicamente nele, reconhecendo Ele como Senhor, como Salvador de suas vidas, reconhecendo o que Cristo fez na cruz por essa pessoa, trazendo perdão de pecados. Isso só o Senhor pode fazer, Pai. Por isso eu lhe clamo, faça isso em corações, Senhor. Para o louvor da sua glória, converta pessoas, Senhor, verdadeiramente, não a uma religião, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Que pessoas possam reconhecer sua condição de mortos nos seus delitos e pecados e se voltar para o Senhor, que é rico em perdoar, que é rico em amor,
e demonstrou esse amor através de Jesus morrendo na cruz para o perdão dos nossos pecados. Que vidas possam ser salvas pela graça do Senhor agindo nestes corações. Eu lhe clamo isso em nome de Jesus. Amém. E amém. Então vamos celebrar a ceia do Senhor. Convido aqui os líderes